Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é João Pedro Barreiros, professor na Universidade dos Açores e investigador no grupo Island Biodiversity, Biogeography and Conservation, onde estuda comportamento animal, ecologia marinha e biologia das ilhas e onde ensina a mergulhar e a navegar para fazer ciência. Doutorou-se em Biologia, com foco em Ecologia Animal, e agregou-se em Etologia, a ciência do comportamento. A sua investigação tem-se centrado na ecologia de peixes do Atlântico, da Macronésia, do Brasil, ligando padrões evolutivos, distribuição de espécies e conservação em ecossistemas insulares. Pertence a diversas associações nacionais e internacionais, nomeadamente na classe de Artes, Letras e Ciências da Academia da Marinha, como membro efetivo, e, durante as comemorações do 10 de junho de 2024, foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem de Mérito. É um dos autores do livro Guia Prático da Flora e Fauna Marinha dos Açores, publicado pelo Instituto Açoriano de Cultura em 2024. Bem-vindo, João. Obrigado, David. É um gosto estar convosco. Muito bem, obrigado, João. É um gosto também nosso. Olha, costumamos fazer estes podcasts partindo do percurso pessoal dos nossos convidados. Portanto, nós queríamos saber, agora estás nos Açores, mas o que é que fizeste antes de ir para os Açores? Como é que surgiu a Biologia Marítima? Antes disso, parece que a tua família tem origens, ligações, pelo menos, a Macau, e que terás estado em Angola. Quer dizer, isto parece alguém com percurso global. Conta lá. Sim, é uma história muito engraçada, até por acaso, até está parte disso, está tudo publicado. O meu pai publicou uma biografia, um momento biográfico da vida do pai dele, do meu avô paterno, que foi de facto uma aventura extraordinária e fez a ligação entre então Petrópolis e o resto da família, que é de facto macaense e indiana. Como é que se chama o livro? Danilo do Teatro da Vida. O avô, o pai do meu pai, de facto, é daí que o nome Barreiros, mas a própria origem desse nome do meu apelido é perfeitamente invulgar e muito engraçada. O meu avô paterno, Leopoldo Danilo Barreiros, nasceu em Lisboa por insistência da minha bisavó, que era corista e soprano, mas ao que consta não cantava assim tão bem, portanto, mas tinha uma figura que embelezava, digamos, a companhia de teatro Leopoldo Freud do Argentino. Estamos a falar no início do século XX, durante a época de ouro da borracha, dos teatros do Grande Amazonas, portanto, o Teatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus, onde eles faziam digressões. O pai do meu avô paterno, também de origem portuguesa, era tenor, ao que consta um bom tenor, e estava, no momento em que ele nasceu, a representar o papel do Príncipe Danilo na opereta, na famosa opereta musical do Viva Alegre. Daí o nome Danilo. O proprietário desta companhia chamava-se Leopoldo Freud, um conhecido empresário brasileiro de Niterói, que fazia turnês na Europa, onde na altura tudo era muito exótico, não é? Lembram-se com certeza quando aparece o Vila Lobos a tocar os seus concertos em Paris, porque tudo era... Ele contava histórias de anacondas e de araras, que eram tudo fantasia, mas que deixavam os europeus dos anos 20 perfeitamente empolgados com os mistérios da Amazónia. Entretanto, o meu avô paterno fica órfão muito cedo, aos 8 meses, acho que nunca chegou a ver o pai, ao que consta do bisavô da Serra Amarela em Manaus, e depois foi criado um ambiente de muita opulência, foi mandado estudar estudou em Lisboa, estudou no Brasil, mas depois a minha bisavó decidiu que ele tinha que ser engenheiro. Isto porquê? Porque uma vez em Ouro Preto, eu estou a dizer isto, não sei se interessa ou não, mas Epá, essas histórias são fantásticas, mas ainda não é a arqueologia dos Açores. Ainda não é. Uma vez em Ouro Preto comprou um anel com uma esmeralda e decidiu então, quando percebeu que aquilo era a cor da engenharia, decidiu que o filho único, a sua preciosidade, teria de ser engenheiro. E mandou, nos anos 30 já, estudar para Ghent, a engenharia eletrotécnica. Mas esse filho era o teu era pai? Era o meu avô paterno. O teu avô. Eu estou a dizer isto tudo porque daí é que vai a ligação para Macau. Entretanto, ele lá se forma, ao mesmo tempo era dançarino de tanque, portanto tinha um carro, tinha um Forte T, onde um ia para Paris dançar tanque. Isso é um romance, isso não é uma vida, isso é um romance. O pai publicou esse livro, quando foi o centenário dele, em 2010, chamado precisamente Romance Biográfico. Isto porquê? Porque o nome Barreiros deriva de uma coisa muito engraçada.
o meu bisavô, o pai dele, na verdade chamava-se qualquer coisa como Gregório da Costa Barreira ou Gregório Barreira da Costa. Mas como não estava presente na altura do assento de nascimento do meu avô, havia um cartão. Eu estou a contar da história que sempre me contaram e que está publicada. Pode ser que haja algum grau de fantasia nisto, não sei. Mas sempre me foi contado assim, está escrito por fim. Ele tinha um cartão de visita onde dizia Gregório Barreira da Costa, no Teatro da Vida. E do outro lado tinha Eduardo Barreiros, na Vida do Teatro. Consta que o meu avô se chama Leopoldo, o meu avô paterno, se chamou Leopoldo Danilo Barreiros, porque Leopoldo por causa do Leopoldo Frois, portanto, diretor da Companhia de Teatros, Danilo, que é o papel do Príncipe Danilo, que o meu bisavô estava a representar na altura em que ele nasceu, da tal opereta do Strauss, e Barreiros, porque era o nome artístico do meu bisavô. Então herdaste o nome artístico do avô. Exatamente. Entretanto... Então, rapidamente, Macau, salta lá para Macau. O meu avô paterno vai viver com a mãe para o Rio de Janeiro, já depois de se formar em Bruxelas, em Ghent, e depois decide, por uma alta recreação, isto com 20 e poucos anos, meter-se num cargueiro japonês e ir para a Cochinchina, na época. E foi. Isso é o Vietnã, a Cochinchina. Sim, Vietnã, Laos, Camboja e, portanto, a antiga Indochina francesa, não é? E na altura já com conflitos militares e tal. Isso era a Indochina, porque Cochinchina era a China, era o Extremo Oriente, mais na zona de Guangzhou, daquela região à volta de Hong Kong. O meu avô mete-se no navio japonês, vai para lá, faz paragens em vários sítios, naturalmente, com imensas histórias por meio, incluindo nas Seychelles e em Singapura, etc. Alista-se na Legião Estrangeira Francesa, deu 10 expulsos mais tarde e vai parar a Macau, onde se fascina por tudo o que encontrou em Macau, isto estamos a falar de 1930, 31, como era engenheiro aeronáutico, fica a trabalhar na Macau Electric Company, e depois conhece a minha avó, a mãe do meu pai, que era uma das filhas de José Vicente Jorge, Pacheco Jorge, uma família muito antiga, Isso não é uma família, é um romance. Exato, e acaba por casar, e depois, depois fizeram toda a sua vida em Macau e em Lisboa. O meu bisavô depois foi para Lisboa. Tu nasceste em Lisboa? Nasceste em Lisboa. Sim, eu nasci em mas Lisboa, andaste por Angola? Andei por Angola e foi isso que mudou a minha vida. Foi um clique para eu fazer tudo o que vinha a ter mais tarde. Aparece, de facto, em Angola. Foi logo a seguir ao 25 de Abril, eu tinha 9 anos. O meu pai era médico da Força Aérea e foi médico da Força Aérea até sempre, até para estar a reserva já como general, como major-general. Portanto, já neste século. Na altura era um jovem capitão de Abril, na verdade, e logo a seguir, pouco depois de 25 de Abril, eu não me lembro exatamente do mês. Tu és mesmo um filho de Abril, pá, quase, não é? Eu tinha 9 anos, ele é colocado no Nordeste de Angola, na Lunda de Sul. E, felizmente, levou-nos a todos. Eu, meus dois irmãos e a minha mãe, que fomos também para... A Terra dos Diamantes, para não Saurim, exatamente, na altura Vila Henrique de Carvalho, fomos para lá, e eu, de repente, embora antes disso... Mas é longe do mar, João. É longe do mar, mas eu antes disso já tinha o quê? Já tinha a experiência de passar das férias de verão, como a minha mãe tinha sido despedida da TAP, onde era hospedeira, ficava connosco. Tínhamos 3 meses de verão, de férias grandes, aquelas férias grandes da antiga. Né? Íamos sempre para Sines, Portos, para essa região. Naquela época. A terra do Vasco da Gama, não é? Exatamente. E depois para Angola. E em Angola descubro uma coisa que já tinha essa noção do mar, ainda muito bonito, mas descubro aquela imensidão africana, aquela permanente aventura, o estar a fazer a 4ª classe sem me lembrar de ter ido a nenhuma aula, e devo ter ido, porque fiz a 4ª classe, mas descubro a liberdade. Lembras-te do resto, mas não te lembras das aulas. Não me lembro de nenhuma aula. Lembras-te dos animais e da imensidão, lá da imensidão dos horizontes africanos. Daqueles pequenos detalhes da África que nos dão saudades diárias. Eu felizmente vou à África praticamente todos os anos. Quando digo África subsaariana, né? Porque na Norte África tem o seu charme, tem diferente, é outra. E saudades de coisas como, por exemplo, mangas a apodrecer no chão, assustar os macacos que nos roubavam as papaias para o pequeno almoço. Esse tipo de pequenas coisas. E depois o espaço, a liberdade, o apanhar crocodilos. Então agora sentes-te numa ilha, estás numa ilha há muitos anos, estudaste nos Açores, não é? Estudamos nos Açores porque precisamente por isso, porque depois, quando rebenta a guerra civil em Angola, aquilo estava tranquilíssimo até maio de 75, onde nós fizemos, o meu pai sempre foi, ele era muito novo também, eu fiz 10 anos em Angola, o meu pai tinha 31.
E era um aventureiro e levava-nos para todo lado. E, portanto, quando foi das férias, não veio para Lisboa. Ficámos lá, fomos de carro de Henrique Carvalho até à Navíria. Foi fantástico e tudo aquilo, Isso é longe, tudo aquilo pá. encheu-me a vida, não é? O meu pai, no livro da autobiografia dele, que não está publicada, há de ter publicado não sei quando, diz uma coisa que eu concordo em absoluto. Só se nasce dos ventos. É o nascimento, óbvio, o primeiro, e depois, quando alguém tem um determinado momento, pode acontecer em muita gente ou não, mas a mim aconteceu, nele também, que é quando desperta para alguma coisa que determina a sua vida. Quando acontece alguma Claro. coisa determinante. Claro. E isso determinou a minha vida, foi Angola. Quando eu venho de Angola para Lisboa, senti-me perfeitamente enclausurado. Fomos viver para o apartamento onde já vivíamos, em Campo de Ourique, que me pareceu que é um apartamento grande, onde vivo hoje a minha mãe, mas pareceu-me uma coisa perfeitamente um caixote, não é? Depois começo a ficar muito triste, porque Quem vem de Angola, qualquer coisa é um caixote. qualquer coisa é um caixote. Ficava muito triste, porque quando fazia das viagens de carro para o Algarve, eu perguntava ao meu pai, ao atravessar o Alentejo, porque é que aquilo estava tudo verde, porque não via nem girafas, nem elefantes, nem gnus, nem nada disso. Havia porcos, ou ovelhas, coisas desse género. E depois o que é que encontro? Encontro o mar, outra vez. E o mar devolveu-me a sensação de liberdade que eu senti perder quando vim de Angola. E o mar devolveu-me essa sensação de liberdade através da caça submarina. Na altura, uma caça submarina muito, muito primitiva, não é? Basicamente apanhar povos e choques linguados ali em Sesimbra, na costa vicentina, na Ilha de Farol, em vários lugares. Portanto, aprendeste mergulho ali no Atlântico. Aprendi, sim, mergulho em apneia, caça submarina. O mergulho veio logo a seguir também, mergulho com escafandro. Mas a minha paixão sempre foi a caça submarina. Por por me transformar num mamífero marinho, não é? Porque a caça submarina é isso mesmo. São horas e horas e horas em apneia, a mergulhar cada vez mais fundo, a tentar apanhar um café ou a tentar apanhar um jantar, esse tipo de coisas. E deu-me essa sensação de liberdade outra vez. Quando chega a altura de ir para a universidade, depois estudei no Pedro Nunes, eu vivia em Campo de Ourique, fiz o liceu do Pedro Nunes, e quando chegou a altura de ir para a universidade, isto em 84, soube que havia uma Universidade dos Açores, onde eu tinha vindo uma vez com o meu pai como médico da Fostéria, que vinha cá com uma certa regularidade, por causa da base das Lajes, naturalmente, e não só, e na altura, no tempo da pós-guerra colonial ainda funcionava o núcleo hospitalar da Fostéria número 2, que era aqui na Terra Chã, na Ilha Terceira, que depois mais tarde foi o campo... Estás a falar agora da Ilha Terceira, é isso? Sim. Eu vim para cá porquê? Porque eu queria vir caçar, fazer caça submarina para os Açores, eu queria viver numa ilha, para ter a imensidão do mar, porque eu transportei a imensidão terrestre africana para a imensidão do mar. Já percebo. Oh, está explicado. Isso é que foi a renovação da minha liberdade, foi essa, não é? E eu queria por força vir para os Açores. Só que, nessa altura, a Universidade dos Açores, que não era agora 50 anos, nessa altura só havia duas licenciaturas, ainda pré-Bolonha, naturalmente, que me entusiasmavam, que era a Biologia e a Engenharia Zootécnica. A Biologia e Geologia, na época, era um curso para formar professores de liceu em Ponta da Algarve, que não me interessava, que não me caía. E então, eu que nunca tive ligação ao setor primário e à agropecuária, neste caso, foste fazer zootecnia. Fui fazer engenharia zootécnica. Por duas razões. Eu, de facto, nunca me interessou muito esse mundo, mas o curso era muito interessante porque tinha três coisas que para mim eram fundamentais como estudante, que era Química, Física e Matemática. E tive excelentes professores de Química, de Física, porque o corpo docente da Universidade dos Açores não era vasto e tinham quase todos de Coimbra, e tive, sobretudo, fantásticos professores de Matemática. E esse meu fascínio por essas áreas é que me permitiu fazer o curso de Engenharia Zootécnica. Mais tarde, abre um concurso, estava eu na frota, na altura, em 91, abre um concurso para assistente estagiário, né? Perazzi, né? Aqui neste campo. E fizeste lá o percurso na Universidade dos Açores. Fiz o concurso para assistente estagiário, entrei e pronto, fiz toda a minha carreira aqui, mas enfim, sempre viajando e sempre dedicado ao mar, na investigação na biologia marinha. Com algumas coisas da parte da etologia e do comportamento animal, depois também teve a sua extensão para a veterinária. Teve a ver com a licenciatura, essa parte do comportamento. Então falamos então um pouco agora dessa parte do teu trabalho atual, portanto saltando agora para o presente. Parte do teu trabalho consiste em mergulhar e navegar no oceano, o que não é muito comum, não é? Na vida de um investigador e de um professor universitário. Conta-nos um pouco essa experiência. Tu passas muito tempo no mar e a fazer exatamente o quê do ponto de vista da investigação e do ensino?
Quando eu começo a minha vida profissional, como cientista e também como professor, quis sempre direcionar tudo juntando o útil ao agradável, juntando o trabalho de campo intensivo, nomeadamente a caça que é muito seletivo e que me ajuda a recolher animais que eu quero, do tamanho que eu quero, para poder mostrar os que eu quero, com o estudo de várias coisas, nomeadamente comportamentos predatórios, interações com humanos e predadores, que depois mais tarde fiz na Amazónia com animais com predadores terrestres, e isso é uma constante que eu sempre consegui conjugar com o trabalho mais de sala de aula. Conjugas trabalho e prazer, não é? Com Trabalho certeza, e com prazer. certeza. Precisamente por isso, porque eu nunca imaginei, se não fosse uma coisa apaixonante, se não fosse uma coisa que nos motivasse todos os dias. Mas dás aulas no mar? Como é que... Às vezes sim, eu dou aulas de mar. Há muitos anos dei uma aula dentro do oceanário. Oriento os estudantes de mestrado e doutoramento que têm mesmo equipa debaixo d'água. Tu conheces muito bem o mar aí à volta, pelo menos a terceira, não é? Como é que é o mar aí? Quer dizer, é muito fundo? A zona económica exclusiva dos Açores tem uma profundidade média à volta dos 3.800. Está bem, mas perto da costa Perto não é da costa é tanto, muito fundo. Não há plataforma continental em ilhas oceânicas e, portanto, mesmo aqui perto, eu estou neste momento a falar convosco em minha casa, que fica muito perto do mar, em frente a um vulcão que vocês conhecem, aqui em Angra do Mesmo, no Brasil. Sei. Se tiverem a imaginar a parte sul do Brasil, portanto, que é uma que está mesmo virada. Há aí uma praia de Porto Pim, não é? Muito famosa por causa do Trabuco. Isso era a Orbe. Ai, estou a trocar, peço desculpa. Monte Brasil é a Silveira, está perto da praia da Silveira. Do Fanão e da Banha de Angra, né? Na sua parte leste. E na parte sul, a profundidade é vai lá cá logo no talude vertical para 90 metros. Quanto? 90. E depois para aí fora. Quer dizer, nem vês o fundo, Não. Nos grandes dias de boa visibilidade, há possibilidades de 30 metros, em muitos marinhos e às vezes para costas, mas aqui são grandes possibilidades. Como qualquer arquipélago oceânico, os Canários, Cabo Verde, coisa, né? Havaí, aquelas grandes então, ilhas do Pacífico. João, falemos um pouco então da ciência digamos, da biologia nesses ecossistemas que são as ilhas. O Darwin tem aquela história famosa das Galápagos, quer dizer, ele descobriu de algum modo a evolução olhando para características de populações isoladas, não é? Que há quem diga que as ilhas são laboratórios especiais. O Darwin passou pelos Açores, eu acho que foi pela terceira mesmo que ele passou, mas nem reparou muito bem, já estava cansado da viagem, não se sou muito. O que é que podemos dizer dos Açores como laboratórios de evolução? Na parte terrestre, de facto, há um grau de endemismo muito elevado, que é a chamada região zoogeográfica ou biogeográfica de Macaronem, que inclui os 4 grandes arquipélagos do Atlântico Nordeste, de norte para sul, Açores até Cabo Verde. Cabo Verde é o que tem mais diversidade, porque também fica mais perto da costa africana, qual como as Canárias. Cabo Verde é a mais antiga, os Açores são os mais recentes. A ilha mais antiga dos Açores é Santa Maria, tem 8 milhões e meio de anos. A terceira tem na sua parte oriental, onde está o aeroporto, tem cerca de 3 milhões e meio, mas na parte ocidental tem 10 mil. É muito recente. E, portanto, os Açores na parte marinha funcionam sobretudo, porquê? Porque os Açores, no lugar em questão, e por serem relativamente recentes, recebem influências faunísticas de vários lugares. Para já, logo à partida do Atlântico tropical e de 2 pontos, vindos de Cabo Verde, pelos stepping stones dos outros arquipélagos e dos montes submarinos, e também da corrente do Golfo, do Gulf Stream, depois do Mediterrâneo. E também alguma influência do Atlântico temperado, por mais a norte. Resultado de todo um ecossistema único e isolado, sobretudo com invertebrados terrestres, algumas aves, mamíferos apenas morcegos. Não sei se sabem, mas o único mamífero endémico de Portugal é o morcego nativo dos Açores, o Murictal não sabia. É o único mamífero. Está nessas grutas de lava, não é? Nesses tubos de lava. Eles não se põem em grutas, estes morcegos não se põem em grutas. E não se fazem grandes colónias. Tem 100 ramos, mas ao final do dia, ao pôr do sol... E é muito diferente dos outros morcegos, é isso? Não são muito diferentes. Alimentam com insetos, mas são, de facto, uma espécie endémica dos Açores e são, de facto, como eu disse, são um único mamífero endémico de Portugal. Olha, se um turista for à Ilha Terceira e tiver interesse em biologia, o que é que lhe mostras? Quer dizer, mostras os morcegos no mar, por exemplo. Começamos aí. Baleias e golfinhos, porque os Açores são sem dúvida o melhor hotspot para cetáceos do Atlântico Norte, Nordeste, neste caso. Temos 29 espécies registradas. Eu também trabalho no todo. Todas as ilhas ou algumas em particular?
em todo o Mar do Sul. Portanto, não se pode perder aí um avistamento de cetáceos. Há uns roteiros, há uns, como é que se diz? Uns guias que mostram, e elas aparecem sempre, as baleias aparecem. Bem, o safari é sempre muito imprevisível, podem aparecer ou não, mas a probabilidade de, pelo menos, cachalotes no verão e na primavera é elevada. A probabilidade de ver baleias azuis, baleias comuns em maio, abril, também é relativamente elevada. Golfinhos vê-se praticamente todos os dias. De tal forma que as empresas turísticas da Lodging devolvem o dinheiro se quiserem uma saída sem ver nada. Porque, de facto, os Açores têm muitas espécies, algumas são residentes, algumas são migratórias. Eu acho que as baleias são lá mandadas por eles também. Eles pagam às baleias para aparecer. Sim, mas eu... Deve haver alguma coisa da Comissão Europeia para financiar baleias. Certo, muito bem. Então, mas um sítio onde nós podemos ver um grande catálogo da vida marinha nos Açores é um livro do qual tu és coautor, que se chama Guia Prático da Flora e Fauna Marinha dos Açores, que é um livro com fotografias espetaculares. Eu vi, confirmo. Portanto, publicado pelo Instituto Açoriano de Cultura. Portanto, a pergunta é: qual é que é o objetivo deste guia, para que serve, a quem se destina e onde é que se pode obter? Vira-se a todos. Pode-se adquirir online e é o último de uma coleção de 4 guias. O nosso grupo de investigação, que está ligado ao CEPC e aos grupos, portanto digamos, uma sucursal do PPC, chama-se Grupo de Universidades dos Açores, e depois tem aqueles subgrupos, onde eu está a bocado, que é aquele que ele pertence, vai do LICIM, também pertencem ao Chain, ao Laboratório Associado da Universidade de Lisboa, pode ter adquirido no site do Instituto Açoriano de Cultura. Eu agora abri aqui o livro ao calhas e encontrei logo aqui uma caravela portuguesa. Eu já fui vítima umas quantas vezes complicadas. Olha, e aquela ave Açor existe ainda? Aquela que deu o nome aos Açores, uma ave? Sim, isso na verdade é uma águia, não é o Açor. O Açor, o Accipiter gentilio, é uma ave de rapinho de florestas aí, na Europa e na Eurásia. Sim, portanto não é um Açor. Não. A ave que deu origem ao nome Açores não é um Açor. Eu já ouvi imensas teorias de relação ao nome Açor, mas de facto aqui não há Açores. Houve Açores. Que engraçado. Nos Açores não há Açores. Há estas aves que aqui são chamadas de milhafos, mas que também não são milhafos. E tudo é aquilo que vocês têm aí também. É uma ave de rapina muito bonita, muito comum. E aqui é uma subespécie endémica. Aqui é endémica dos Açores e da Madeira. Alguém se enganou, viu essas aves e chamou-lhe Açores. Que eu tenho lá atrás, minha casa num jardim aqui, desde uma floresta logo a seguir ao meu jardim de baixo. E está no livro, é? Está no livro, mas da fauna terrestre, não da fauna marinha. Claro. Olha, rapidamente, o que é essa biodiversidade, o comportamento, digamos, dessa biodiversidade nos pode dizer sobre as alterações globais que estamos a viver? Quer dizer, em particular num sítio como os Açores, ou numa ilha em geral, talvez se possam analisar, digamos, premonições, não é? Daquilo que vai acontecer no futuro, da evolução da biodiversidade. Está a aumentar, está a reduzir, coisas desse género. A biodiversidade dos Açores após colonização acaba por ser maior em alguns aspectos, sobretudo em macrofauna, do que antes da presença humana. Aumentou com a presença humana. Basta o facto de passarmos a viver nós aqui, já logo onde está. Sim, os humanos trouxeram espécies. Biodiversidade é o quê? É a conjugação entre dois conceitos simples. A riqueza, que é o número de espécies, e também de cada população. Portanto, há mais. E, portanto, há muito mais espécies de grandes vertebrados, há muito mais espécies aqui do que havia. Basta pensar nos animais domésticos. Nesta microescala, isto é tudo muito pequeno, e falta uma parte da linha, não é? Isso não é evidente. Agora... não aparecem peixes vindos de Cabo Verde ou coisa assim do género? Têm detectado, eu já tenho publicado isso também, eu e outros colegas. Um exemplo muito recente. Há 2 anos, penso eu, apareceu a barracuda tipical aqui. Aparecem ocasionalmente espécies tipicais. Não sabemos bem como é que vem cá parar. Se é por águas de balasta, por navios, se é por transporte acidental, se é pelo transporte espontâneo através da corrente, neste caso da corrente do Blood Street. Mas se vem é porque há temperaturas favoráveis aí, não é? Há temperaturas favoráveis à superfície, porque nos Açores, no verão, há picos térmicos da água do mar, na superfície, de 24, 25, 26, 27, pontualmente 28, 29 graus. Mas são laminares, são temperaturas laminares, porque não há colunas de água de 27 graus, isso não há.
Daí não haver furacões aqui. Há furacões que chegam quase aqui, mas quando chegam cá já não têm furacões de ciclone, já passam na tempestade e pós-tropicão. Porque de facto não sustenta, o calor não sustenta, a ausência de calor não sustenta a permanência do furacão nesta zona. João, o tempo voa, não é? Não é só os milhafos que voam, o tempo aqui também voa. Temos uma última pergunta sobre a questão da ilustração científica, porque tu tens jeito para isso, tens feito desenhos. Eu trabalho muito em ilustração, é? dá muito gosto, também trabalho muito em pintura a óleo, mas menos do que gostaria. Mas isso é artística, a pintura a óleo é artística, não é científica. Portanto, a ordem é artística. E ouvi dizer que tocas guitarra. Eu estudo música desde criança. Isto é um homem do Renascimento, é todo, pá, é todo. Por acaso, há muitos anos, numa revista que já não existe, chamada Grande Reportagem, lembro-me disso. Fez uma peça sobre mim, o Joel Neto, que é um escritor que mora aí nos Açores, não é? Mora aqui, tem uma livraria do início do blog. Aí perto, não é? Na Terceira. Aqui em Angra. Ele, na altura, era jornalista. Entrevistou-te, não me digas. Entrevistou-me, ele tinha sido meu aluno quando eu era aluno. E o Joel Neto depois entrevistou-me para a Grande Reportagem e o título que ele deu foi precisamente O Homem do Renascimento. Cheguei lá com o Joel Neto, que é um bom escritor. Exatamente, ele está agora a comemorar os 25 anos de carreira. E está a fazer um trabalho aí cultural notável, dizem. Notável. Eu não tenho ido agora recentemente, mas é um sítio onde eu gosto sempre de ir. Exatamente. Angra é uma cidade fantástica. Foi bom. Olha, então para terminar, a questão das viagens, já andaste na Austrália, no Brasil... E dos crocodilos, referiste os crocodilos, onde é que viste crocodilos e parentes dos crocodilos pelo mundo? Como é que é essa experiência? Os crocodilos nascem em Angola, claro. Quando eu era miúdo, comecei a ver crocodilos, isto com 9, 10 anos, não é? Eu também vi aos 9 anos, mas no Jardim Zoológico, em Lisboa. O meu pai levava-nos para tudo quanto era lugar, e vimos crocodilos, e depois havia amigos caçadores, e havia amigos que tiravam fotografias, no plenário do IDEC, muito amigo do meu pai, com quem eu fiz pela primeira vez uma necrópsia, uma taxidermia, 10 anos, e depois a partir daí fiquei sempre fascinado pelos crocodilos. O que é que aconteceu? Mais tarde comecei a estudar crocodilos a sério, em vários lugares do mundo, sobretudo em África, mas também caimões, como são conhecidos, na América do Sul. A mais recente expedição na América do Sul que fiz foi para esse fim, foi na Guiana Francesa, no Suriname e no estado da Amapá, no norte do Brasil, que faz fronteira com a Guiana Francesa. Andei por Cuba com o crocodilo cubano, que é uma espécie endémica de Cuba, com o crocodilo americano no Paraná, onde tenho trabalhado recentemente num projeto que vai ter apresentado, sobretudo para a final agora em setembro no Paraná, sobre uma ilha fabulosa do Lago do Pacífico, já perto da fronteira com a Costa Rica e da Coíba, onde trabalho lá com um colega panamiano. Depois, em outros lugares, não é? Onde há crocodilia. Na verdade, há crocodilia, a ordem crocodilia, que inclui os aligátoros, os jacarés, os grilos, os aguiais, o teto. Existem em todo o planeta, menos na Europa. É uma pena. Ótimo. Eu gostava de ter Açores na Lagoa das Sete... Só existem as camisolas da Lacoste, não é? Exatamente. Eu gostava de ter crocodilos na Lagoa das 7 cidades e em tudo o que é Lagoas dos Açores, para poder se divertir. Por várias razões, até pelo turista acidentalmente comigo. Mas calma, não é bom para os mergulhadores. Qual é o sítio do mundo onde não foste e gostavas de ir? Onde não fui, gostava de ir, não sei. Antártida, já foste à Antártida? Já passei lá perto, mas em janeiro, no verão, mas depois estive sempre a dar com mau tempo, apesar de ali não conseguir fazer a passar a passagem. Ali na Antártida está sempre mal tempo. Break. Mas eu gosto daqui de lugares tropicais e tenho que estar em muitos. Mas há talvez um lugar onde eu nunca estive e gostava muito de conhecer bem. Não é ir só lá, não é só visitar, que é todo aquele complexo da Papua Nova Guiné. Nova Guiné. Aquilo que me fascina, não só pelo grau de desconhecimento, também há uma espécie de crocodilo endémica da ilha de Nova Guiné, que é uma ilha gigante, tem uma cobertura cultural extraordinária, é muito desconhecida, é muito difícil trabalhar lá. Também já andei perto, mas não deu ainda para fazer uma boa missão. Então é a próxima viagem, Papua Nova Guiné. Sobretudo na parte indonésia, a Irian Jaya.
da parte ocidental da ilha. Depois de lá ires, nós devemos ter outra conversa. E é uma ótima maneira de terminar esta conversa e agradecemos a tua disponibilidade. Estar com vocês, Sim, João, foi um gosto. Quando eu for aos Açores, quando eu for à terceira, temos de nos encontrar. E ainda por cima, eu, apesar de estar agora com 61, continuo a fazer a caça submarina que eu. Portanto, continuo perfeitamente em forma. E o Davi e o Carlos estão convidados para jantar aqui em casa os peixes molhados, os meus lagostos, não fiquei apanhados por mim. Caçados por ti, não é? Pescados por ti. Pois, com certeza, eu nunca vou comprar peixe e Nunca vais à praça. Nunca. Um grande abraço aqui. Um abraço, João Pedro. Um grande abraço, obrigado pelo convite e até sempre. E até sempre, obrigado. E até ao próximo, Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.